Olá, visitantes da cabana. Tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce e eu vou contar uma história de terror para vocês. Bom, a pessoa que me mandou essa história é uma mulher. Hoje ela tem por volta de 40 anos e isso aconteceu com ela quando ela morava numa cidadezinha em Minasul. Ela tinha por volta de 15 anos de idade e nessa cidade tinha, os sítios. E ela morava em um desses sítios, a 20 quilômetros da cidade, com a irmã, que se chamava Maria, o esposo da irmã, que se chamava Pedro, e os dois sobrinhos, uma menina chamada Estela e um menino chamado David. Eles moravam nesse sítio. Esse cunhado dela, o Pedro, ele era um homem muito nervoso, vamos dizer. Qualquer coisa que acontecia com ele era motivo dele xingar, dele esbravejar, dele irar, dele fazer aquele escândalo. E ele era muito assim explosivo, mas ao mesmo tempo ele era muito extrovertido, engraçado. Quando ele estava de bom humor, ele era uma pessoa excelente. Só que ele tinha um grande defeito. Ele gostava muito de beber, de farra, de mulherada. Ele traía a mulher dele. Mas, ele pegava o cavalo que eles tinham, que é o único modo na época, era esse cavalo. Então ele pegou esse sábado à tarde. Ela me disse que foi por volta da 1 da tarde. Ele pegou esse cavalo, se arrumou e foi para a cidade. Então, ele não precisava dar satisfação para a esposa dele, ele não falava nada. Simplesmente chegava no outro dia ou no mesmo dia bem mais tarde, bêbado, com um monte de batom na roupa. Sabe, aqueles homens difíceis mesmo. Então, esse dia ele pegou o cavalo e saiu. E a mulher dele, que estava por fora, lavando roupa, com a moça Vitória, chegou em casa e viu que ele não estava lá. Viu que o cavalo também não estava, então ela já, ligou aos fatos que ele teria ido para a cidade beber. Então ela pegou e disse para a moça que nos conta essa história. Falou: Marina, vamos atrás dele, porque esse homem de hoje ele não passa. Eu já tô por aqui com ele. Vamos arrumar as crianças, vamos deixar na vizinha, que era no outro sítio, uns 3 quilômetros de distância de lá, só que indo para a cidade, no caminho delas mesmo. E nós pegaram as crianças, banharam as crianças, se arrumaram também e foram. Deixaram as crianças lá e seguiram o caminho delas direto para a cidade. E a rua que levava para a cidade era uma rua de terra, de cascalho. Que de um lado tinha uma cerca de arame, do outro também, que era até arames lisos, ela fala, que tinha pasto dos dois lados. Então era só a cerca, assim, que a gente perdia de vista, e pasto. Porque era fazenda, era sítio. Só que em um certo ponto da estrada tinha um pé enorme de angar. Angar, para quem não conhece, é uma frutinha típica do Cerrado, se eu não me engano. E ela dá em umas favas, assim, grandes. Vem muitos domingos, igual feijão. E eles dão, assim, pendurados na árvore, que é bem alta. E tava até na época dessa fruta, que tava verde no pé ainda. Então ela lembra claramente do que a irmã dela pronunciou ao elas passarem embaixo daquela árvore. Ela falou o seguinte: ele acha que me engana. Esse homem vai desejar comer um saco desse zangar verde até desejar de sair de casa hoje. O de hoje ele não escapa. Se eu pegar ele com mulherada naquela cidade, eu vou jogar as roupas dele tudo fora e de hoje ele não passa. E elas continuaram. Então elas foram. E chegando a um certo ponto, elas ainda estavam longe da cidade. E já estava começando a escurecer, porque a pé 20 quilômetros é muito tempo. Então elas desistiram. A irmã da moça que nos mandou essa história desistiu. Falou: não, vamos voltar. Quando ele chegar, eu resolvo com ele. Voltaram, pegaram as crianças e chegaram em casa. Só que ao chegarem, elas foram o tempo delas entrar em casa, tomar água, que era até naquelas botijas de barro na época, e tomaram a água. Foi o prazo delas tomar essa água e eles ouviram o barulho do cavalo chegando. Ela até se espantou, porque ele não era de costume chegar assim tão cedo, ou era bem tarde da noite, ou era no outro dia. Então ela já saiu enfurecida para brigar com ele. E na porta da casa onde eles moravam tinha um terço pendurado, bem na porta de entrada da casa. E foi onde ele parou o cavalo. Só que ele tentava entrar na casa e não conseguia. Parece que tinha alguma coisa que o impedia de entrar, de passar por aquela porta. E ele, sabe, estranho, um
um olhar mau, sabe? Um olhar bem raivoso mesmo, assim, com ódio. E ela foi já preparada pra brigar com ele, parou na porta, pôs a mão na cintura e começou a falar. Você é um irresponsável, como é que você faz isso? Já tô cansada disso, não sei o que. Quebrou o pau com ele. Só que ela percebeu que ele não tava assim, ligando pro que ela tava falando. Ela olhou bem pra ele e ela viu que ele a encarava de uma forma muito estranha. Ele não falava uma palavra, simplesmente encarava. Encarava. Até que chegou uma hora da discussão que ela falou: Pedro, eu não aguento mais. Foi quando ele virou o rosto pra ela e falou: quem é Pedro? Não tem nenhum Pedro aqui. Cala a boca, mulher tola. Se eu entrar nessa casa, você vai se arrepender de ter dirigido a palavra a mim desse jeito. Foi quando essa mulher arrepiou da cabeça aos pés. Por quê? Porque a voz que saía da boca do marido dela não era a voz dele. Era uma voz demoníaca. Parecia que eram muitas vozes em uma só. E ela já, com muito medo, correu pra dentro de casa, pegou as crianças pequenas que estavam no fundo, fechou a porta do fundo, grudou a moça que nos manda esse relato e falou pra ela: pega a Bíblia e vamos rezar. Foi quando a moça que nos mandou esse relato, a Marina, correu, procurou essa Bíblia lá, achou e foi pra porta, onde ele continuava ali. Só que ele estava arranhando as paredes da porta da casa. A casa era feita de barro na época, porque na época se chamava pau a pique, se eu não me engano. Era de madeira e as frechas que sobravam da madeira eram cobertas com barro. Um barro especial lá que eles usam pra tapar, fazer as casas. E ele arranhava aquilo e a poeira da barro seco subia assim. E ele arranhava com ódio, tentando entrar, só que não tentar, pra não passar por aquela porta. E nisso estavam as janelas, as portas, tudo já fechado pra ele não entrar. E elas com muito medo, porque tava só as duas e duas crianças pequenas. Então elas estavam vulneráveis ali para um homem, ainda mais naquela situação. Então, como ela já sabia que ele estava possuído por alguma coisa, elas pegaram a Bíblia, abriram a Bíblia ali no Salmo 91, ela fala, que é um salmo muito usado pelas pessoas para proteção mesmo, para pedir para Deus, né, proteção. Então elas começaram a procurar, acharam, só que grande foi a surpresa delas quando elas não conseguiam ler nenhuma palavra. Elas não liam nada. Ela fala que parece que embaralhava as letras. Assim. Foi uma experiência horrível, imagino eu, né? Foi quando ele percebeu que elas estavam com a Bíblia na mão e ele simplesmente virou para elas, deu uma gargalhada. Aquela gargalhada mais horrorosa. E falou: largam de ser idiotas. Vocês não vão conseguir. Eu sou muito mais poderoso que vocês. E eu vou entrar aí e eu vou acabar com vocês. Eu quero o sangue. Vou tomar o sangue de vocês. Pensa, gente do céu. Pensa. Um homem enorme. Porque assim, um homem, né? Pode ser um só, mas é mais forte que duas mulheres. Dependendo da circunstância. Ainda mais uma pessoa possuída que, né, por tudo que as pessoas falam, ela tem o dobro, o triplo da força. Então, elas ficaram apavoradas com aquilo e resolveram, né, se abraçar e orar. Rezar, pedir a Deus mesmo, com fé. Foi quando elas também perceberam que não conseguiam rezar. Quando as palavras iam sair da boca delas, parece que não formava as frases. Era incrível, era uma coisa assim, inexplicável. Foi quando a esposa dele virou para ele e disse: meu Deus é maior, que dentro da minha casa demônio nenhum vai entrar. Eu tenho fé e você não vai me impedir de pedir ao meu Deus para me livrar disso aqui. E abraçou com a moça que nos mandou essa história e começou a falar: misericórdia, misericórdia, nos livra, misericórdia, meu pai, misericórdia, misericórdia. Foi quando ele caiu desmaiado no chão. Desmaiado mesmo. Pá, bateu a cabeça no chão. De corpo largado. Então elas, com medo, né, de se aproximar dele, deixaram ele lá mesmo. Só que ficaram de olho, né? Qualquer movimento que ele tivesse. E foi quando ele levantou. Ele levantou e continuava com aquele olhar estranho. Ele falou: vocês acham que é só isso que vai me mandar embora daqui?
Eu tô aqui mandado, então eu não vou voltar. Para com isso, para com essa palhaçada, porque eu não vou voltar. E a Marina, que nos contou essa história, sentou no sofá e tentou se concentrar ali naquela Bíblia pra ler aquele salmo. Foi quando ela fechou o olho assim, pediu mesmo com fé a Deus para que Deus colocasse seus anjos ali naquele lugar. Foi quando ela se assustou mais ainda, quando ele virou e falou: vocês estão duvidando do meu poder mesmo, né? Vocês acham que vocês ainda vão conseguir me tirar daqui? Eu vou te dar uma prova do meu poder. Você sabe o que vocês falaram quando vocês passaram debaixo daquele pé de angá indo pra cidade? Ela já engoliram o fôlego, né? Porque não tinha ninguém ali. Ele falou: você falou a seguinte frase, Maria: aquele homem vai desejar ter que comer um saco desses angá verde até desejado sair de casa hoje. Porque hoje eu ponho um ponto final nisso. Não foi isso que você falou, Maria? E ela já caiu de joelho, aos prantos no chão, chorando, com medo. Ela estava em crise, em estado de choque. E ele ria e gargalhava lá fora tentando entrar, só que ele não conseguia. Como se fosse uma proteção, assim, uma casca assim, de ovo em cima da casa, porque ele não passava. Ele não conseguia entrar. Foi quando a Marina abraçou a irmã dela no chão e falou: não fica assim, ele tá tentando te confundir. O diabo veio no mundo pra matar, roubar, destruir, confundir a mente da gente. Ele é mentiroso, ele é astuto. Não vamos dar poder pra ele. E foi quando as duas se abraçaram e começaram a orar o Pai Nosso. E aí elas conseguiram orar o Pai Nosso. E a Marina, vendo isso, que elas conseguiram orar o Pai Nosso, parece que se libertaram daquele medo, pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91. E leu todo o Salmo 91. Foi quando elas viram que ele parou. De início ele estava rodeando a casa. Rodeando a casa com ódio. Ele bufava como se fosse um boi. E andando em volta da casa. E aí foi quando ele parou. Num certo ponto da casa. E começou a chorar. Começou a chorar. Só que elas, com muito medo de ir lá fora, ficaram lá dentro. Continuaram rezando Pai Nosso, sem parar. Começava de novo, acabava, começava de novo. Foi quando ele veio até em direção a elas e entrou na casa. Aí elas viram: opa, se ele entrou na casa, ou alguma coisa de muito ruim vai acontecer, ou a gente conseguiu. Foi quando ele entrou na casa, quando ele colocou o segundo pé na casa, ele caiu desmaiado. E ele dormiu, gente, por 2 dias seguidos. 2 dias. Isso aconteceu por volta das 9 horas da noite. E ele foi acordar, como isso foi no sábado, ele foi acordar na segunda-feira, 11 horas da noite. Ou seja, ele acordou sem se lembrar de nada. Ele conta que ele só se lembra de ter chegado, passado por baixo daquele pé de ingá, sentiu um vento muito forte que parecia que ia fazer um redemoinho e voltar para casa. Só que aí fica a pergunta que não quer calar: onde esse homem estava? Porque elas passaram lá e não viram ninguém. E também não tinha onde ele esconder um cavalo. Ele podia ter subido em cima da árvore, tá? Ele podia ter subido em cima da árvore. Mas a gente ia ver ele, ia conseguir ver, entendeu? Porque assim, era pasto. E pé de angá, eles são assim, não são aqueles densos demais. Se tiver uma pessoa, você vai olhar pra cima, você vai ver. Então elas olharam, viram os angá verdes. Deixe seu gostei, que vai ser muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima história. Tchau!